Gravando. Olá, pessoal, tudo bom? Sou o Ricardo Mouto, eu sou engenheiro civil, com mestrado e doutorado na área ambiental, sou atualmente coordenador aqui da Unilins na Engenharia Civil Ambiental Sanitária e também sou docente na Unesp em Bauru como professor lá das disciplinas de gerenciamento de projetos, hidráulicas, enfim, a instituição que eu tanto amo, na qual me formei. Bom, pessoal, estamos aqui hoje para a gente trocar uma ideia, um bate-papo aqui muito importante sobre algo que está, inclusive, nessa semana que eu estou gravando aqui em maio, na primeira quinzena de maio de 2021, tá? Então, é um assunto que, neste momento, independentemente de quando você estiver assistindo aí, está à tona, que foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do fim do licenciamento ambiental, por conta até de burocracias excessivas, foi aprovado aí meio que fortemente aí pela Câmara, isso vai subir para o Senado, espero que quando vocês estejam assistindo isso já tenhamos uma definição negativa do Senado, porque isso compromete muito o que nós vamos conversar hoje aqui, tá? Então hoje a ideia do nosso bate-papo aqui é falar um pouquinho de políticas públicas para que preserve o meio ambiente e, com isso, atribua saúde ambiental. É um assunto que eu sou apaixonado, apesar de você falar engenharia civil, como você vai parar num assunto desse de saúde pública, né? É um assunto no qual eu acho que a nossa função como ser humano faz total sentido, né? Bom, vamos lá. Qual é a relação aí entre políticas públicas, preservação do meio ambiente e saúde pública? Bom, a relação é bem direta, bem objetiva, bem clara, né? Mas em constante discussões, debates, às vezes uns debates até improdutivos a respeito disso, como é esse do fim do licenciamento ambiental, tá? Bom, as políticas, cada um tem o seu papel, né? A política, o meio ambiente, a saúde, a economia, cada um tem o seu papel, mas que juntos devem prezar pela sustentabilidade. Então, a sustentabilidade tem o seu tripé baseado na sustentabilidade econômica, na sustentabilidade social e na sustentabilidade ambiental. É o tripé básico, né? No final dessa palestra a gente vai ver que o tripé é um pouquinho maior, né? Mas a partir do momento que você torna um projeto viável economicamente, viável ambientalmente, viável socialmente, você consegue fazer com que esse projeto seja interessante para a sociedade, que este projeto seja interessante para a economia e esse projeto se perpetue por conta da viabilidade ambiental, né? Eu acho que sem esse tripé não é aceitável, não é compreensível, é inadmissível, tá? E por que eu falo que é inadmissível? Porque hoje a gente detém técnicas e nós detemos conhecimento, que está muito atrelado, por exemplo, à engenharia ambiental sanitária, de fazer com que essas viabilidades ocorram. Então, vamos pensar assim, um projeto que é viável socialmente e economicamente, é interessante para a sociedade, é interessante para a economia, mas que ambientalmente não é interessante. Ou seja, a um médio prazo, por exemplo, ele pode ter escassez de recursos naturais para existir esse empreendimento. E aí o que você vai fazer? Vai viver como um nômade? Vai procurar outro planeta? Né? Porque não tem outra solução a não ser esse equilíbrio com os recursos naturais, né? Com a oferta e demanda. Então, como que a gente faz quando você tem um projeto que é viável econômico, viável socialmente, mas detona o meio ambiente? É tão simples. Você tem técnicas, processos e operações unitárias dentro das ciências físicas, químicas, biológicas, nas quais você consegue tratar esse resíduo, seja ele líquido, sólido, gasoso. Nós detemos um conhecimento logístico e de produção que nós conseguimos enxergar como produzir mais eficiente, ou seja, como a gente pode produzir com menos consumo de matéria-prima, com menos água, com menos energia, mantendo a mesma qualidade, apenas enxergando a eficiência. Isso está muito ligado à administração, engenharia de produção, e isso possibilita o P mais L, que é a produção mais limpa, faz com que melhore, inclusive, a própria questão econômica. Melhorando o meio ambiente, estão melhorando o econômico, ou enxergo dentro dos outros resíduos, outros produtos, outras possibilidades de receita, que também melhoram o econômico, ou enxergando o meio ambiente, né? Então, o meio ambiente não é custo, né? Então, com simples conhecimentos de biofísico-química,
a gente leva a sustentabilidade ambiental para algo que não tem. Vou citar um outro exemplo, um banco. E aí vai um pouco da parte de políticas aí já, tá? Um banco que faz financiamento imobiliário de empreendimentos, constrói novas cidades, constrói novos organismos urbanos, tá? Ele financia isso, então ele tem uma preocupação com o desenvolvimento econômico. Muitas vezes esses bancos, inclusive, são públicos, tá? Ou são geridos aí por um banco central, por exemplo, né? Com regras, regulamentação, que é a função da política, a função do governo é regulamentar isso, não tem como terceirizar a regulamentação, tem que ser do governo, enfim. Então, nós temos um banco que financia, sei lá, vou chutar um valor aqui, 8% ao ano, empreendimentos imobiliários. E ele se diz sustentável. Ele tem um selo verde, selo amarelo, selo azul, da cor que vocês quiserem, tá? Ele tem uma certificação ambiental ali dentro para esses empreendimentos. Se a pessoa atinge a certificação, ela pode explorar o marketing ambiental. Que benefício econômico é esse? Marketing ambiental é fraco, né? Agora, imaginem só, se esse banco realmente fosse sustentável, ainda mais se for governamental, se for um banco público, que ele tem a função de regulamentar e ditar regras para que os desenvolvimentos sejam direcionados num foco, né, da sustentabilidade, por exemplo. Se ele pega a 8% a taxa atual, agora, para se ter essa taxa atual, só vai ser os empreendimentos que tiverem eficiência térmica, tiverem ligados a saneamento, tiverem ligados ao abastecimento de água, saneamento básico, né? Se tiver todos os projetos, racionalidade de uso de materiais, né? Materiais que sejam mais ecológicos, entre aspas, eu não gosto nem desse termo extremamente ecólogo, tá? Mas que sejam mais amigos do meio ambiente, vamos pensar assim, você vai ter a taxa de hoje. Agora, se você não faz, você paga uma sobretaxa. Não é você dar uma isenção, um desconto. É você sobretaxar quem não é sustentável. Ô, professor, mas não faz sentido isso. Faz total sentido. Essas cidades vão ser as cidades do futuro, certo? Se você construir esses organismos urbanos de uma forma mal eficiente, com baixa eficiência energética, por exemplo, estou só citando de eficiência energética, todas as áreas poderiam estar ali, tá? Você vai ter que ampliar a matriz mais cedo, matriz energética do país mais cedo, criando novos impactos. Não existe impacto zero, mas existe mitigação de impactos, controle de impactos, né? Ponderação de impactos. Então, a sua matriz energética dura muito menos tempo. Agora, e o poder público automaticamente tem que injetar mais dinheiro lá e os impostos têm que ficar mais altos, enfim, é uma cadeia, né? Agora, se você incentiva a sustentabilidade dentro de um banco, ainda mais se ele for público, não por um desconto, porque romperia a viabilidade econômica do banco, mas sim por um sobretágio de quem não faz direito, porque hoje não ser sustentável é não fazer direito, é fazer porcamente, né? Você incentiva que um pequeno período de prazo aí, de tempo, a gente tenha sistemas que vivam mais, matriz energética que viva mais, que dure mais do que duraria. Por quê? Porque uma casa consome menos, um empreendimento consome menos, né? Então, isso é um dos exemplos, tá? E se eu tiver um projeto ambientalmente interessante, economicamente interessante, mas que a sociedade não aceita? Você faz educação ambiental. É isso que nós estamos fazendo aqui. As pessoas ainda têm aquela coisa do ecochato, do ambientalista radical e do outro lado do capitalista extremista. Pessoal, isso aí acabou há muito tempo. Eu sei que tem muita gente em grandes cargos, inclusive, que ainda pensam assim, mas o ambientalista radical de um lado, preservação do meio ambiente pura, impacto zero, isso aí já acabou há muito tempo, não existe impacto zero, pessoal. Nossa vida já está impactando. Eu estou gravando aqui para vocês, tem impacto, tem que gerenciar esse impacto, né? E do outro lado, o capitalismo exploratório, como era, né, na época da Revolução Industrial, como foi, e como ainda é em alguns lugares do mundo, né? Vou tentar não citar os lugares aqui, mas está mais próximo do que a gente imagina. Isso já acabou, né, pessoal? A gente está aqui nessa vida, independentemente da crença de vocês, mas nós estamos aqui nessa vida, mesmo que seja só essa vida, ou que se tenha mais vidas, para evoluir como ser humano. Ah, mas eu acredito que só tem essa vida, a gente morre e acaba.
tudo bem, então você deixa um legado. Hoje eu estou gravando numa câmera na internet que está subindo aí para casa de vocês, que eu não faço a mínima ideia de onde vocês estejam. Comenta aí, até se vocês concordam comigo ou não, na postagem, da onde vocês estão falando. Eu vou dar uma olhada lá, vou tentar, dentro do possível, até responder vocês. Cada um está num canto, a gente está compartilhando conhecimento, né, hoje, de uma forma gratuita aí, ó, tá acessível para vocês, né, através da tecnologia. Essa tecnologia da câmera que eu estou olhando aqui, ó, essa câmera, ela vem de um legado de vários desenvolvimentos científicos. Uma pessoa fez um desenvolvimento, a outra caiu a maçã na cabeça, desenvolveu a lei de Newton, né? Outra foi olhando e observando as estrelas, né? Todo caminhamento que foi deixando de legado, independentemente de você acreditar que não tem outras vidas, né? Não estou nem falando disso, nem dessa evolução espiritual, estou falando de legado dentro do planeta Terra, nesse mundo físico nosso, de deixar o legado para o próximo, legado para o próximo, legado para o próximo, que hoje a gente tem essa condição de ter um ar-condicionado, uma câmera, uma internet, né? Isso não foi uma pessoa que fez, é um conjunto de milhares de anos, não vou nem colocar centenas de anos, mas milhares de anos de desenvolvimento científico, né? Então, é fundamental, né, que a gente tenha educação ambiental. A educação da sustentabilidade é algo que pega o que é bom para o meio ambiente e para a economia, que é o capitalismo sustentável, por exemplo, né, dentro dessa linha que eu estou falando, dessa nova revolução da sustentabilidade. Eu nem gosto muito desse nome, capitalismo sustentável. Quando você fala em capitalismo, vem outra ideia. Não estou falando do capitalismo exploratório, estou falando da gente viver em harmonia economicamente, ambientalmente, mas a sociedade não enxerga isso. A gente tem que dar educação ambiental, a gente tem que conversar, a gente tem que explicar. E eu estou conversando com vocês. E da onde que veio isso? Eu tive uma disciplina na graduação de engenharia civil que me explicou isso? Não. Foi ao longo dos anos, observando projetos, estudando outros pesquisadores nessa área, fazendo mestrado, doutorado nessa área, dando aula para os meus alunos. Acho que boa parte veio daí. Dando aula para os meus alunos e discutindo em sala de aula, né, esses assuntos. Enfim, nós conseguimos, com a educação ambiental, tornar isso viável socialmente, projetos, né? E o que é viável socialmente e ambientalmente, muitas vezes não é viável economicamente, né? E até brinco com os meus alunos, quando você entrar no departamento de responsabilidade socioambiental de uma empresa, trabalhe para acabar com ele. Ah, não, calma, não se desespere. E torne ele um departamento de sustentabilidade. Por quê? Responsabilidade socioambiental é aquela coisa, muitas vezes, muitas empresas trabalham assim, eu tenho que ter uma boa relação com os meus stakeholders, né, minhas partes interessadas, com a sociedade. A legislação me exige ter licenciamento, essas coisas, né? Então, tem o Departamento de Responsabilidade Socioambiental, mas que não tem influência na política, na produção da empresa, na economia, na indústria, por exemplo. Se fosse uma empresa, na indústria, né? Então, quando você torna isso um departamento de sustentabilidade, você tem influência na indústria, direto na linha de produção, como vai produzir. E aí você, com a sua visão macroscópica, né, você consegue entrar lá dentro da produção e enxergar onde está tendo desperdício de matéria-prima. E talvez vocês consigam chegar num acordo de que é possível produzir o mesmo produto até com qualidade melhor, consumindo menos matéria-prima, aumentando a lucratividade, diminuindo a quantidade de efluente que vai, conseguindo tratar melhor esse efluente porque chega em menos quantidade, e isso preserva os rios onde as pessoas pescam e vão comer. Isso tem um equilíbrio social, ambiental e econômico, né? Então, a gente tem que largar a mão de ser extremista ambiental, de ser extremista econômico e ser extremista social. Ser equilibrista desses três pilares, eu acho que é o grande dilema, né? E aí, quando você fala em saúde pública, você fala assim, pô, você está falando de meio ambiente, indústria, sociedade, onde que está aí a saúde? Justamente na sociedade. Eu acredito que a gente esteja aqui para curtir a vida, uma qualidade de vida, contribuir com esse legado, seja da sua evolução espiritual, se você acredita nisso, seja de deixar o legado aqui na história desse planeta, de que você contribuiu com tal coisa e outra pessoa vai vir contribuir para que um dia tenha uma internet como a gente tem hoje e daqui a um tempo tenha alguma coisa que a gente ainda nem sabe o que vai ser, né? Então, nós precisamos de qualidade de vida, para isso. Nós precisamos ter qualidade de vida. Qualidade de vida envolve saúde física, biológica, né? E ele envolve saúde mental. Essas duas
saúde são importantes para que seja plena a nossa vida aqui na Terra, né? Então, mesmo que acabe e morra, mas acabou e morreu, se você acredita nisso, enfim, não estou entrando no âmbito religioso não, mas se acabou e morreu, e acabou sua história, enfim, pô, que a gente aproveite essa vida para estar junto das pessoas que a gente ama, né? Curtir os filhos, curtir os amigos, né? Então vamos ser todo mundo preguiçosão e curtir a vida. Não, não é bem por aí. Nós temos uma responsabilidade para com a sociedade, que aí está o nosso trabalho. Responsabilidade para com a sociedade, que foi traçado um modelo financeiro em cima disso, de, entre aspas, porque não concordo plenamente com isso, mas é o que foi inventado, foi para isso, entre aspas, uma meritocracia. Mas aí entra uma discussão enorme, porque isso não é meritocracia, tá? Mas foi uma forma. O que a gente tem que fazer é não abandonar. Eu não concordo que a meritocracia do dinheiro, ela é plena. Eu também não concordo, mas eu estou trabalhando para mudar esse modelo. O que nós podemos fazer para mudar esse modelo, né? Então, existem diversos estudos aí já sobre novos modelos de, entre aspas, meritocracia. Eu acho que todos esses modelos, o que mais vai funcionar é o que passa pelas igualdades de possibilidades. Então, a internet é uma igualdade de possibilidade de conhecimento, desde que você tenha internet na sua casa, desde que você tenha um conhecimento do que é internet. Mas isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, precisamos estudar um pouco mais, né? As estatísticas de acesso à informação, como está, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente está muito longe disso. Nós vivemos em uma cidade, em determinada cidade. O Brasil é gigantesco. Existem diversas cidades, diversas regiões, e o mundo idem, né? Então, nós temos um longo caminho a caminhar, eu sei que é redundante isso, né? Para esse equilíbrio aí da igualdade de possibilidades, né? Bom, voltando à sustentabilidade, então, educação ambiental, técnicas de processos biofísico-químicos para ter equilíbrio, e se você tem algo responsabilidade socioambiental, mas o econômico não, você começa a enxergar o que você pode aproveitar desses resíduos e por aí vai. Bom, na saúde pública, pessoal, quando você pensa assim, mas tratar os gases de um local é caro, né? Tratar os gases de uma indústria é caro. Ok, então quem que está pagando por isso? Entrem aí, ó, eu estou até com o site aqui, vou passar para vocês. Entrem no site aqicn.org. É um site que tem um monitoramento de qualidade do ar no mundo inteiro. Se você olhar, ou no próprio Wind, se você entrar no Wind e filtrar lá por monóxido de carbono, ou por material particulado, né, você vai ver que tem uma poluição muito concentrada na China e nos Estados Unidos, na Europa. E o Brasil tem lá em São Paulo, mas uma coisa muito mais discreta. Quando você olha aquilo, você fala assim, nossa, o Brasil está bem. Agora vai pesquisar a qualidade da informação da rede de monitoramento de qualidade do ar do Brasil. É um lixo, é uma porcaria. Não estou ofendendo quem faz. Eu sei que os técnicos fazem milagre com o recurso que eles têm. Os técnicos fazem milagre com o recurso que eles têm. Mas se você entra na China, você tem diversas estações com vários parâmetros medindo online. Quando você entra nos Estados Unidos, costa leste dos Estados Unidos ali, na Virgínia, enfim, você tem também diversos monitoramentos. Você consegue acessar cada uma dessas estações nesse site que eu passei para vocês. Entra no Brasil, você só tem estação monitoramento online em São Paulo. Em São Paulo, não só em São Paulo, tá? Mas boa parte está em São Paulo. Em São Paulo, você vai ter na Grande São Paulo, Cubatão. No interior, muito pouco. Eu estou em Lins. Tem sérios problemas de queimada de cana. Eu tenho um aparelhinho aqui, ó, que monitora material particulado, monitora monóxido de carbono, tá? Todo dia na época de seca, que dura aí em junho até setembro, mais ou menos, maio até setembro, todo dia de manhã tá com 30, 40 ppm de material particulado. É alto isso aí, fino. É alto, pessoal, esse valor. Porque à noite ninguém vê fumaça preta, né?
Aí começam as queimadas. Queimadas podem ter como método de operação, que, pelo amor de Deus, é inaceitável isso, mas também tem as queimadas acidentais na estrada, bituga de cigarro, enfim. Quando você não tem a gestão pública em cima disso, você paga custo lá no hospital, né? Quando você tem um excesso de monóxido de carbono na região, e queimada contribui muito com isso, você tem aumento do infarto do miocárdio. Quando você tem material particulado, você tem problemas pneumológicos. E nós tivemos um estudo lá em 2010 aqui com o professor Ayrton, o doutor Maurício, pneumologista, e duas alunas da ambiental, que cruzaram informações de queimadas de cana com atendimentos pneumológicos nos hospitais aqui municipais. E é nítido, queimada de cana forte, você tem atendimento pneumológico nos 3 dias seguintes. Isso é gasto, é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora no tratamento pneumológico, em perda de horas produtivas daquela pessoa, mas principalmente, aquela pessoa pode vir a óbito, ter sequelas, e olha que eu não estou nem falando do Covid, né? Da mescla entre as duas coisas, a combinação entre as duas coisas. Pode passar por um momento em que a família, ela tem que gerenciar isso. Isso tudo é perda de qualidade de vida e pode vir óbito e romper boa parte dessas histórias que a família e o legado que a família ia construir, que é o principal motivo da gente estar aqui. Então, não tem o porquê a gente não prevenir algo que é caro remediar, é mais caro remediar do que prevenir. E a prevenção passa por onde? A prevenção passa pelas técnicas, pelo monitoramento. Tem monitoramento de monóxido de carbono na minha cidade? Não. Material particulado? Na minha cidade, não. Nas vizinhas, algumas tem. Mas não tem monóxido de carbono. E na cidade que você mora? Qual é a qualidade do ar agora? Se você morar em São Paulo, você tá um pouquinho melhor aí. Você tem. Mas não vai acreditar naquele verde e amarelo. Olha, o índice compara com o índice da Organização Mundial da Saúde. Tem uma imagem muito clara de São Paulo. Quando teve queimada na Amazônia, né, a gente enxergou, a gente colocou um traço visível, né, que foi o material particulado, naquelas queimadas gigantescas na Amazônia que vieram, colidiram com Andes, a Cordilheira dos Andes, ela veio descendo, pegou uma frente fria e aí escureceu São Paulo 2 horas da tarde, né? Não só São Paulo, mas São Paulo foi nítida, né? Aquela foto, se vocês procurarem aí, você vai ter uma foto de um medidor de qualidade do ar em São Paulo, tá? Verde, qualidade boa, e a cidade inteira está escura. De material particulado, de monóxido de carbono. Esse verde é absurdo. É só pesquisar aí. Qualidade do ar, São Paulo, queimada da Amazônia. Você vai ver essa imagem, tudo escuro, aquele reloginho com verde, qualidade boa, tudo escuro, 2 horas da tarde. E não é chuva, né? Então, nós temos que ter senso crítico. Quando a gente olha no INDE lá e não tem nada, é um site bem bacana, entra lá, o INDE, que não tem nada de poluição, não acredite. Tem, nós não monitoramos. Tem estado, eu não vou citar quais os estados, tá? Mas tem estado que você tem monitoramento da qualidade do ar não é online, é com uma agenda e é informado. Olha, dia 15 de maio vai ter um monitoramento na região tal, tá? Liguem seus tratamentos aí para me ajudar. Caramba, isso não funciona, né? Você pega outros estados aí, tem alguns no sul do país, vou tentar não citar, falei sul, para não arrumar encrenque, porque não é o técnico que está errado, pessoal, não é quem trabalha lá, não se sinta ofendido se você trabalha, mas é a estrutura, vocês têm que ter mais estrutura, né, para isso, você precisa ter mais recursos, vocês sabem muito bem que precisa ter recursos para fazer isso. Então tá quebrada a estação, aí você olha lá a estação quebrada, você olha, abre lá, os dados lá estão incompletos. Aí a qualidade do ar pega pelos que tem. De 5 parâmetros tem um funcionando. Os outros você não conhece, não é que tá bom, você não conhece, né? Então tem que melhorar muito, por exemplo, nessa parte de qualidade do ar. Isso afeta diretamente a saúde pública. Então, quais são os papéis? Política, regulamenta e fiscaliza. Não tem como terceirizar. Saúde e meio ambiente são áreas nas quais tem que conversar em conjunto. Não tem como não conversar em conjunto.
e que formam uma rede de monitoramento de informações de dados para que a política regulamente fiscalize e que consiga achar soluções, né? A operação cabe a quem? Ao órgão público, ao órgão privado ou uma economia mista? Pessoal, funciona a todos, desde que bem feito, né? Eu conheço concessões que funcionam e que são bem feitas, que prestam um serviço de qualidade e dão remuneração. Então, ok, é um equilíbrio social, econômico e ambiental. Tem concessões dessas, inclusive em saneamento tem concessões dessas. Mas tem autarquias municipais também que funcionam. Ah, mas o licenciamento ambiental, que aí é o grande tema que a gente vai discutir, o licenciamento ambiental é um caso à parte, ele atrasa o investimento, indústrias estão paradas porque não consegue, tem gente querendo investir no país e não consegue porque tem licenciamento ambiental, é uma burocracia enorme, não sei o quê. Então, foi aprovado essa semana que eu estou gravando, tá? Segunda quinzena de maio, foi aprovado na Câmara por uma quantidade de votos muito grande, inclusive, né? Pesquisem quem votou contra e quem votou a favor, né, para vocês terem essa ideia de quem tem uma mínima visão de sustentabilidade, de quem é hipócrita e fala de sustentabilidade não é. Pesquisem lá, vocês vão ver que foi para alguns itens, agora vai passar pelo Senado, espero realmente que não passe, foi aprovado o licenciamento, o fim do licenciamento ambiental. Entre eles, transbordo de resíduo sólido. Pessoal, eu faço a seguinte analogia. Se você tem um filho, eu tenho 4, então sei muito bem como que é, mas se você tem um filho, que dos 4 filhos, vamos supor, um filho meu, não tira nota na escola, tá com deficiência em matemática, muito bom em português, mas matemática é horrível, faz malcriação, não está obedecendo, o que eu faço? Não está eficiente esse filho, vamos pensar assim. Esse departamento não está eficiente, licenciamento não está eficiente, mas não, o meu filho. Esse filho não está eficiente. O que eu faço? Eu dou para outra pessoa cuidar. Não, eu não faço isso de jeito nenhum. Eu largo na rua, esqueço ele. Não. Eu começo a falar que ele é ruim, que não serve para nada isso aqui. Não. Eu vou olhar e ver o que eu posso melhorar. Talvez a viabilidade dele não seja na matemática, então vamos explorar os demais, mostrar a importância da matemática, né? Talvez seja uma conversa, tem que reeducar, tem que enxergar qual é a visão dele, preciso ver o que eu posso ajudar para melhorar, ele precisa ver o que precisa ajudar para melhorar, e vamos melhorar. Filho, a gente não desiste nunca, né? Quem ama não desiste nunca do filho. Ok. Filho você ama, professor. Você está comparando o filho a uma indústria, a um departamento público corrupto. Então, pessoal, o filho a gente ama, o Brasil você não ama? Você não ama a sua terra, você não ama o seu planeta, você não ama a sua sociedade. Se você não ama a sua sociedade, seu planeta, você vai me desculpar, mas falta um pouquinho de humanidade em você. Você tem que amar o seu habitat, porque é nele que você vive. Você faz parte dessa natureza. Você, ser humano, é uma espécie da natureza. Você faz parte dessa natureza. O Paulo Saldiva, um pesquisador que eu adoro, que pesquisa sobre poluição atmosférica e saúde pública. Não conheço pessoalmente, teria até o prazer enorme de conhecer ele. Ele fala, falta incluir o ser humano no meio ambiente. Realmente, o ser humano habita, nós somos uma espécie do meio ambiente, né? Então não tem como falar, eu detesto o meio ambiente, essa coisa de meio ambiente. Você mora no meio ambiente, você faz parte, você é uma espécie do meio ambiente, né? Então, por exemplo, tem meu cachorro latindo aqui, eu não vou esquentar a cabeça, faz parte. Acredito que todos vocês estão conseguindo me ouvir. Eu vou esquentar a cabeça, fechar minha porta e ligar o ar-condicionado, sempre que está um fresquinho lá fora, não estou precisando ligar o ar-condicionado. Igual, vamos aprender a viver, né? Então, um filho a gente não abandona porque tem algum erro. Um órgão público a gente não deve abandonar. Um procedimento como licenciamento ambiental nós não podemos abandonar. Ah, mas porque ele é pouco eficiente, demora muito. Então, vamos fazer uma cadeia colaborativa de informações de monitoramento e de redes para que nós tenhamos uma facilidade em aquisição de dados, que é algo que demora muito em licenciamento, é essa aquisição de informações para poder montar o seu relatório. Vamos criar uma rede com dados até mais confiáveis. Talvez a gente consiga fazer um licenciamento mais seguro, mais confiável em menor tempo.
Vamos jogar em sistemas 4.0. Ó, monitoramento de qualidade do ar, que é precário no país. A gente tem poucos monitoramentos. A gente não conhece como é a qualidade do ar do país. Não conhece. A gente tem alguns pontos e tira aí por interpolação. Comparem, entra lá no AQICN, que eu já falei para vocês.org. Compara lá a qualidade das informações em quantidade e qualidade. Tem na China, na Europa, nos Estados Unidos. Compara do Brasil. É vergonhoso. É vergonhoso. Isso agiliza licenciamento ambiental. Você fazer uma rede de monitoramento. E aí, quando você acaba, você está abandonando o filho. E nós vamos pagar o preço lá na frente. Porque remediar é mais caro do que prevenir. Então, a relação toda, e esse preço que a gente vai pagar é com saúde pública, é com perda de qualidade de vida, e é com financeiro também. Nós vamos pagar com a nossa vida, com a nossa menor expectativa de vida, com a nossa menor qualidade de vida. Ah, pode viver a mesma coisa, mas com menor qualidade. E nós vamos gastar muito mais dinheiro lá na frente. Muito mais dinheiro. E vai criar atritos entre a sociedade. Então, anotem o que eu estou falando. Se acabar o licenciamento ambiental, do jeito que estão prevendo, nós vamos gastar com saúde pública, nós vamos pagar com a nossa qualidade de vida menor e nós vamos aumentar significativamente os atritos entre as áreas. Os produtores, os empresários, que não é em sua totalidade, tem muita empresa séria, vão cada vez mais ter mais raiva dos ambientalistas, dos ecólogos, os ecólogos cada vez mais raiva do mundo financeiro, e ninguém vai conversar para chegar num equilíbrio. Equilíbrio. Nós vamos aumentar conflitos entre a sociedade, nós vamos aumentar custos com a economia para consertar o que a gente não previu, e nós vamos ter menor qualidade de vida. Fim do licenciamento ambiental sustentável, sendo que a solução para o problema, né, é enxergar a causa, né, a causa do efeito, e poder resolver para ele ser mais ágil e talvez até mais seguro, dependendo do que você faz. Eu tenho um exemplo aqui, aumentar a rede de monitoramento é uma das coisas, né? Cadastrar tudo que é sítio arqueológico no país, investe em arqueologia, aí ninguém mais precisa ficar perdendo tempo em arqueologia para um empreendimento que já tem cadastrado. E é importante que esteja cadastrado, né? Então tem umas coisas assim que desanima, né? Essa falta de gestão, né? Espero que todos que assistiram essa palestra levem isso para a vida. Levem não desistir como a gente não desiste de um filho. Não desista do que não está funcionando, enxergue. Não está funcionando, manda embora o responsável. Não está funcionando, manda embora o responsável. Não funcionou de novo, manda embora o responsável. Não está funcionando, fecha o departamento. Que gestão é essa? Que gestão é essa? A gestão não está funcionando, por quê? Porque tem isso, isso, isso. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Tá e tal, tal. Então, vamos fazer. Algumas a gente vai acertar, outras não. Aí começa o processo de novo. Isso é melhoria contínua. Não é verdade? E a sustentabilidade, pessoal, quando a gente for pensar, né, passa por não só aqueles 3 pilares. Nós temos que ter viabilidade econômica, viabilidade social e ambiental, que é o tripé da sustentabilidade. Sabe com quê? Através da viabilidade técnica. Temos que ter técnica para isso. Conhecimento científico. Através do quê? Através de políticas que regulamentam e políticas que fiscalizam isso. Adequada à cultura da sociedade. 6. Quase não coube aqui. 6. Nós temos 6 pilares fundamentais. Viabilidade econômica, social e ambiental através da viabilidade técnica devidamente equilibrada com as políticas de fiscalização e de regulamentação adequada à cultura da sociedade. Não pode ferir a cultura. Tem que preservar a cultura. Então, essa palestra, na verdade, não era nem para falar do licenciamento ambiental, mas é um assunto que tem tudo a ver. A gente não vai regulamentar, então o que vai acontecer? Não precisa nem fiscalizar, porque não está regulamentado. Automaticamente, nós vamos ter viabilidade econômica, nós não vamos ter nem aplicação técnica, vai ter viabilidade ambiental, social. Ah, não, professor, econômica vai ter. Vai ter por quanto tempo?
Ah, porque não vai ter custo com tratamento, com licenciamento ambiental, então talvez até diminua o custo com tratamento das coisas. Você não está diminuindo o custo. Tem um custo seu que era custo de licenciamento, custo de adequações ambientais, que deixou de existir e virou passivo. O passivo um dia cobra, e com juros. Por isso que remediar é mais caro que prevenir. O passivo um dia cobra com juros. Se você não tem a licenciamento ambiental, você não faz as suas medidas compensatórias, porque isso é identificado no licenciamento ambiental, um dia você não vai ter mais água com qualidade para continuar sua produção. Um dia você não vai ter mais energia para continuar sua produção. Um dia você não vai ter mais solo para plantar. E esse dia não está longe. Então é um absurdo o que está sendo discutido. Não tinha como não transformar essa palestra nesse tema, tá bom? Pessoal, estou à disposição de vocês, minhas redes sociais, Ricardo Mouto Pereira, YouTube Mouto Engenharia, também tem da Unilins, a Unilins não tem dono, ela é uma fundação sem fins lucrativos, histórica, né, de mais de meio século aí, através da Escola de Engenharia de Lins e Serviço Social de Lins, e a Faculdade de Informática de Lins, que foi a união do Centro Universitário de Lins. Nós estamos de coração aberto, de portas abertas lá, independentemente de ser aluno ou não, para colaborar com vocês. E espero que tenha sido produtivo. Comentem aí o que vocês acham, que vocês concordam ou não concordam, porque essa opinião minha foi montada com base no histórico de aulas que eu dei, né, de projetos que eu desenvolvi. Então, eu acho que é fundamental a gente compartilhar conhecimento, debater em educação, né, debater em alto nível, para que a gente consiga ter qualidade de vida nessa vida, ok? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência.